Salve, salve família! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o nosso satélite natural ou artificial. Vamos apresentar alguns fatos aqui para que você mesmo tire sua própria conclusão e vamos destacar o lance do sagrado feminino associado à lua, como isso é perigoso e prejudicial, não só às mulheres, mas à humanidade como um todo. Vamos lá? A lua é artificial? Vamos aqui apresentar uma série de fatos e você apenas estude e tire suas próprias conclusões. Esse vídeo na realidade é um briefing, uma preparação para preparar vocês para um assunto que falaremos em breve sobre o Cristo solar feminino. E para que vocês entendam o que será explicado, é necessário que vocês saibam que a lua não é essa coisa linda que vocês veem no céu à noite e tira fotinho lá com seu Xiaomi lá. Em 93, o astrônomo francês Jacques Lascar publicou uma série de cálculos que, para ele, identificavam que a gravidade da Lua seria vital para estabilizar a inclinação do nosso planeta. Para ele, a obliquidade da Terra, como essa inclinação é tecnicamente conhecida, teria enorme influência no clima, pois faria a Terra bambolear ao longo de centenas de milhares de anos, produzindo um clima extremamente variável para o desenvolvimento da vida complexa. Mas, em 2011, o trio de cientistas Jacques Lissair, do Research Center da NASA, Jason Barnes, da Universidade de Idaho, e John Chambers, da instituição Carnegie, fizeram novas simulações e descobriram que a obliquidade da Terra seria praticamente a mesma sem a presença da Lua. Em novembro de 1969, o Dr. von Braun, aquele lá, cientista nazista que foi incorporado aos Estados Unidos após a guerra, através da Operação Paperclip, que ele foi incorporado, que deu origem à NASA, blá blá blá, intencionalmente arremessou um módulo lunar da Apollo 12 contra a Lua, o que causou um impacto equivalente a 1 tonelada de TNT. As ondas de choque se ampliaram e os cientistas da NASA relacionaram o que estava acontecendo na Lua. Estranhamente, após o impacto, os cientistas disseram que a Lua soou como um sino e a reverberação continuou por 1 hora e mais alguns minutos, tendo afetado 32 quilômetros para dentro da Lua. Detalhe, eles tinham colocado um sismógrafo pouco antes disso, lá na Lua, antes de partir. De acordo com Ken Johnson, supervisor do Departamento de Controle de Dados e Fotos, a Lua não somente soou como um sino, mas toda a Lua balançou de forma tão precisa que foi quase como se ela tivesse um amortecedor hidráulico gigantesco dentro dela. Nossa Lua é diferente de qualquer outro satélite descoberto em nosso sistema solar. Os pesquisadores sabem que a Lua tem 4,6 bilhões de anos e que este fato levanta muitas questões. Isso significa que a Lua é mais velha do que a Terra, por aproximadamente 800 mil anos. A Lua é o único satélite planetário do Sistema Solar que possui uma órbita estacionária circular quase perfeita. É fato que a Lua não gira como um corpo celeste natural. Em outras palavras, nossa Lua não compartilha quaisquer características com outras luas encontradas em todo o Sistema Solar. E se isso não fosse o suficiente, de qualquer ponto da superfície do nosso planeta, somente um lado da Lua é visível. Ela tem a rotação travada. Há algumas rochas lunares que contêm 10 vezes mais titânio do que as rochas na Terra, que são ricas nesse metal. O Dr. Harold Urey, ganhador do Prêmio Nobel de Química, disse estar terrivelmente intrigado pelas rochas que os astronautas encontraram na Lua e pelo seu conteúdo de titânio. As amostras foram inimagináveis e intrigantes, já que os pesquisadores não puderam explicar a presença desse material, desse metal. Na década de 70, Mikhail Vassin e Alexander Sherbakov, da Academia Soviética de Ciências, escreveram um artigo muito interessante e postulava algumas importantes questões sobre a Lua. Como é possível que a superfície da Lua seja tão dura e por que ela contém minerais como titânio? Misteriosamente, descobriu-se
que há algumas rochas lunares as quais possuem metais processados, tais como latão, que não encontra na natureza, mica, tório e os elementos urânio-236 e netúnio-237. O urânio-236 é um resíduo de processamento nuclear radioativo, que é encontrado em desperdícios e reprocessamento de urânio. O mais interessante ainda é que o netúnio-237 é um elemento metálico radioativo e um subproduto de reatores nucleares e da produção de plutônio. Ora, se os cientistas acreditam que a Lua era um pedaço de terra que se deslocou após a colisão com um corpo do mesmo tamanho ou maior que a Terra, que eles chamavam de superlua lá, e começou a orbitar o planeta depois disso, da colisão, essa história a gente pode explicar em outro vídeo, se vocês quiserem, sobre a colisão. A Lua, então, não teria que ter os mesmos elementos que a Terra, se ela é um pedaço de terra que era parte da Terra? É claro que teria, mas a composição dela é bem diferente do que a gente conhece aqui, nesse planetinha. O Dr. Eric Norton, um consultor externo para a NASA, durante os últimos 12 anos, aí, foi contratado para rastrear vários objetos em um espaço, incluindo meteoros, cometas, etc. Mas, recentemente, ele acompanhou uma série de objetos não identificados que estavam se dirigindo para a Terra. Em 22 de janeiro de 2012, ele foi chamado para o Observatório McDonald, no Texas, e deu a seguinte declaração: 3 estruturas negras maciças tridimensionais do espaço em formação linear avançando na direção do planeta Terra. Os objetos pareciam estar emitindo uma espécie de campo de força que evitava as partículas espaciais de tocarem a sua superfície, quase como o campo magnético ao redor da Terra, o cinturão de Van Allen. Os objetos estavam se aproximando tanto que com nossos telescópios podíamos ver as características estruturais dessas coisas em alta definição. Elas tinham o formato de uma nave em L tridimensional. Em janeiro de 2013, os objetos tinham sido rastreados a 200 mil milhas além do planeta Marte. Assim que chegaram a este ponto, quase que instantaneamente, os objetos desapareceram de nossas lentes do telescópio, como se tivessem ativado algum escudo de invisibilidade. Ele sabia que os escalões superiores do governo estavam preocupados com esses objetos porque estavam sob uma guarda constante. Sobre as visões que ele fazia eram acompanhadas por agentes do serviço secreto. Durante quase todo o ano de 2013, eles observaram os céus com descrença. Ele disse: nós não sabíamos o que estava acontecendo ou de onde esses objetos vinham. De acordo com meus cálculos, esses objetos estariam agora tão perto que não teríamos nenhum problema em vê-los no céu a olho nu. Nós não sabíamos se eles ainda estavam chegando ou se estavam deixando o sistema solar. Dr. Norton foi mandado para casa e estava aguardando novas ordens, mas não ouviu mais nada sobre essa situação pelos 6 meses seguintes. Após toda a comoção em torno da parada programada do governo, bem como do encerramento de numerosos programas de monitoração espacial, ao mesmo tempo, Dr. Norton finalmente ligou para um amigo próximo com quem trabalhou confidencialmente, que disse que os objetos reapareceram e tinham se reposicionado atrás da Lua em alinhamento circular, o que lhes permitiu se esconder na parte de trás da Lua, a fim de permanecerem invisíveis para os observadores. Timothy Good, um dos maiores pesquisadores de OVNIs do mundo, vai ter link para a palestra dele da Universidade de Oxford aqui embaixo, e outros também. Good diz que um ex-membro do MI6 revelou sua conversa com Neil Armstrong, o astronauta, em uma conferência da NASA, quando ele confirmou que existiam outras espaçonaves na Lua quando a Apollo 11 pousou em 1969. Pois bem, Armstrong também confirmou que a CIA estava por trás do encobrimento. John Lear, pesquisa esse cara, postou um vídeo original da NASA no YouTube com uma nave enorme que lembrava o asteroide Oumuamua, falado na série Cosmic Disclosure, onde foi revelado que não era um asteroide, sim uma nave. Pesquisa esse episódio. O Dr. John Brandenburg, subgerente da missão Clementine à Lua, que fazia parte de um projeto espacial conjunto entre a Organização de Defesa de Mísseis Balísticos e a NASA, também fez algumas revelações fascinantes.
A missão descobriu água nos polos da Lua em 1994. Mas de acordo com Brandenburg, a missão Clementine tinha uma agenda alternativa. Palavras dele, isso aqui, ó. A missão Clementine era uma missão de reconhecimento de fotos, basicamente para verificar se alguém estava construindo bases na Lua que não conhecíamos. Eles estariam expandindo essas construções? De todas as imagens da Lua que vi, mostram possíveis estruturas, e a mais impressionante é a imagem de uma estrutura reto-linear de quilômetros de largura. Ela parecia inconfundivelmente artificial e não deveria estar lá. Como alguém na comunidade de defesa do espaço, eu vejo essa estrutura na Lua com grande preocupação, porque não é nossa, não há como termos construído tal coisa. Significa que alguém está lá em cima. A citação acima vem do documentário Aliens on Moon, vai ter o link. Aqui está uma palestra interessante que Brandenburg deu sobre anomalias encontradas em Marte. Você pode ler mais sobre isso em detalhes aqui abaixo. A grande verdade é que eles contam para nós, através da mídia geral, é uma grande mentira. Estão ocultando muitas tecnologias e todos os contatos que houveram com seres intra- e extraterrenos. No livro Além do Uno, o material de Ra, ele responde que existem bases na Lua não só dos humanos, mas também de outros seres. Está na seção 8 do livro 1, se eu não me engano. Vamos postar algumas informações do livro canalizado de Emmanuel, que fala sobre a Lua. A sua Lua é tão antiga quanto o seu sistema solar. Ela foi produzida por uma raça altamente inteligente e foi trazida para a órbita da Terra com o propósito de diminuir a velocidade de rotação do seu planeta. Pergunta: quando a Lua foi trazida para a órbita da Terra? Resposta: a sua Lua foi trazida para o seu sistema solar há 1,7 bilhões dos seus anos. Ela tem 4,6, né? Nessa época, a Lua estava mais próxima da Terra do que está agora. E ela está programada para se posicionar a exata distância de 30 diâmetros da Terra no final do atual ciclo galáctico. Ela já viram que ela se distanciou um pouco. A Lua é oca? Sua Lua é semioca. A Lua é desabitada? Seres extraterrestres e humanos da Terra habitam a sua Lua. Onde eles vivem? Em 2 cidades subterrâneas principais e 17 outras instalações. Vê o link aí. Pergunta: a Lua tem água? Resposta: ao contrário do que eles dizem, a sua Lua tem água e alguma atmosfera. Como pode a Lua estar sempre mostrando um lado e o lado dito escuro estar sempre oculto para nós? A sua Lua dá a volta em seu planeta em 665,719 horas e também gira em seu eixo uma volta completa a cada 655,719 horas. Portanto, vocês só veem um lado, mas não foi sempre assim. Há cerca de 1 milhão de anos, 4 balanceadores foram instalados na sua Lua para sincronizar os movimentos dela com a velocidade de rotação do seu planeta. Pergunta: há humanos vivendo em Marte? Resposta: sim. Pergunta: por que essa informação é mantida fora do conhecimento do público? Resposta: porque há grupos ambiciosos em seu planeta que querem controlar o seu destino, mantendo-os ignorantes. Esses grupos julgam-se geneticamente o povo eleito. Bom, povo eleito e os maldequianos são a mesma coisa. Se julgam superiores ao resto da humanidade, raça ariana, a porra toda. E pediram ajuda às entidades negativas escuras para consumarem seus planos de domínio sobre sua realidade. Isto é uma informação canalizada. Alguns céticos não admitem que existam outras dimensões, seres que podem se comunicar através delas, blá blá blá. A limitação da capacidade mental dessas pessoas impede elas de aceitar isso, pois vai de encontro com as crenças limitantes que colocaram na mente delas desde a infância e até mesmo em outras vidas. Às vezes está até na memória celular. Porém agora temos na série Cosmic Disclosure pessoas, insiders, informantes, gente viva de carne e osso, dando inúmeros detalhes de informações sobre como é a atmosfera da Lua e de Marte, como são as instalações,
como são as naves que chegam até lá e mais, que não é necessário nem mesmo uma nave desde os anos 90 para se chegar à Lua ou em Marte, pois o complexo industrial militar já domina a tecnologia dos portais, que sempre foram usados pelas diversas raças extra e intraterrenas ao longo dos milênios. É só você ir lá e assistir Corey Goode, Randy Kramer, Jason Rice, Emily Smith, só nessa série. Fora dela você tem Bob Dean, Bob Lazar, John de Souza, John Lear, William Tompkins, Clifford Stone, a lista é interminável. Só não fica sabendo da verdade quem não quer. Vamos comentar trechos de uma entrevista com William Rutledge, membro da tripulação da missão secreta da Apollo 20, realizada secretamente e em conjunto com a União Soviética. Quem imaginaria isso? Em agosto de 1976. Nós entramos dentro da nave-mãe gigante e também dentro de outra espaçonave triangular. As principais partes da exploração eram essas. Era uma nave-mãe muito antiga que cruzou o universo há pelo menos 1 bilhão de anos atrás, estimados 1,5 bilhões, igual aquela nave Oumuamua lá. Havia muitos sinais biológicos dentro, antigos restos de vegetação e uma seção de motor, rochas espaciais triangulares que emitiam lágrimas de um líquido amarelo que tinham algumas propriedades medicinais especiais e, claro, sinais de criaturas extrasolares. Encontramos restos de pequenos corpos, do tamanho de 10 centímetros, vivendo em uma rede de tubos de vidros de espaçonave. Mas a principal descoberta foi de 2 corpos, sendo um deles intacto. Outro insider, o sargento Wolf, possuía autorização de alta patente e trabalhava com o comando aéreo tático na base da Força Aérea de Langley, na Virgínia. Wolf foi levado a um laboratório para trabalhar com equipamento defeituoso e notou que havia cientistas de todo o planeta no projeto. Outro aviador que estava na câmara escura disse a ele que a NASA encontrou uma base extraterrestre no lado oculto da Lua. Ele começou a mostrar fotos de torres, cúpulas e estruturas em forma de cogumelo na superfície lunar. As fotos foram enviadas do Orbiter lunar antes do desembarque da Apollo em 1969. Wolf falou sobre o incidente no evento do Disclosure Project, do National Press Club em Washington, D.C., organizado pelo Dr. Steve Greer em 2001. Desde a primeira missão tripulada a entrar em órbita de nosso satélite, a da Apollo 8, as revelações nas comunicações entre os astronautas e o centro de controle das missões não deixava dúvida que algo realmente importante estava se desenvolvendo, mesmo com a utilização de palavras ou códigos previamente escolhidos, aparentemente para mascarar a verdade. Outras vezes foi usado também um canal alternativo que era totalmente vedado à mídia, onde esta verdade era manifestada mais claramente. Nessa primeira missão, por exemplo, depois de um silêncio maior do que o esperado, após terem mergulhado pela primeira vez na face oculta de nosso satélite, James Lovell comunicou ao centro de controle em Houston que haviam acabado de informar que Papai Noel existia. Esta mesma referência já havia sido utilizada antes em outras missões para reportar a presença dos UFOs. Outro termo escolhido também muito usado era a palavra duende, leprechaun, and the leprechaun, essas coisas que eles falam. A cratera Aristarchus e a luminescência chamada de fenômeno transitório lunar. Em outras dessas transmissões, também nunca admitida pela NASA, dessa vez interceptada mediante radioamadores, um dos tripulantes da Apollo 17, o astronauta Eugene Cernan, revelava: estou observando mais um bloco, exatamente na parte norte da rampa. É uma pirâmide. Não, tem a forma triangular. Mas o que é isso? Estou numa espécie de trilha. O que acham disso? E essas coisas voando sobre nós? Só recentemente, por exemplo, o astronauta Edwin Aldrin resolveu admitir e falar publicamente sobre a presença de UFOs que acompanhou a Apollo 11 durante parte do seu trajeto rumo à Lua.
descrevendo inclusive em detalhes as manobras inexplicáveis que o aparelho apresentou em certo momento do contato. Segundo Aldrin, o objeto tinha forma oval, mas tanto ele como seu companheiro, Neil Armstrong, continuam a ter segredo sobre o que teria acontecido na Lua logo em seguida ao pouso. Houston, we have a problem. Em uma dessas comunicações censuradas, os dois astronautas reportam a presença de naves e mesmo de uma forma de vida. Uma exceção a esse procedimento ou essa situação de sigilo foram as declarações do astronauta Charles Conrad, tripulante da Apollo 12, à revista romena Scientia. Segundo ele, de um modo geral, o solo da Lua dá a impressão de ser intocado, mas algumas vezes pudemos notar que parecia que o solo tinha sido revolvido. Em 2 ou 3 desses lugares percebemos também pegadas, como que feitas por pés humanos. Tiramos fotografias desses rastros e nossos especialistas estão agora examinando as fotos. Perceber que a Lua não possui conexão com a energia da Terra é muito mais uma questão de física, química e lógica do que de espiritualidade. Como é que um astro menor que a Terra, que não emana radiação de vida e que é composto basicamente por ferro e pedregulhos e basalto, pode sustentar vida, oferecer harmonia e cura para este planeta? Não faz sentido. A Lua não possui estrutura física e química para oferecer qualquer tipo de sustentação energética à vida na Terra. Vou resumir bem claro para vocês. A Lua é uma base de controle extraterrestre colocada há alguns milhões de anos na órbita da Terra. Nos escritos sumérios, nas tabuletas de argila, já tínhamos a informação sobre seres humanos e extraterrestres que se auto-intitulavam deuses, os chamados Elohim da Bíblia e do Torá, vivendo na Lua e em Marte. É só pegar a história de Marduk que vocês vão entender. O que acontece é que não são só eles que têm bases por lá. As 22 delegações que fazem experimentos genéticos na Terra também têm, que é o tal Conselho de Saturno. E a gente vai abordar em outro vídeo aqui. Fora isso, temos Draco, Reptoide, Insectoide e mais tanto na Lua quanto em Marte desses, hein? Os nazistas que foram para os Estados Unidos na Operação Paperclip, foram transplantados para lá, que depois criaram a CIA e a NASA, instituindo o Quarto Reich, também tem bases na Lua e em Marte. Na verdade, eles primeiro ocuparam instalações que estavam abandonadas, que haviam sido criadas pelo que é chamado de raça dos antigos construtores, que deixou artefatos e construções em praticamente toda a galáxia e depois sumiu. São referenciados como seres das esferas, Blue Avians, seres de cabeça triangular, etc. O fato é que eles não sumiram. Eles evoluíram, então a oitava vibracional deles é como se fosse um outro multiverso. Mas eles tiveram que retornar porque tem laços kármicos aqui. E o fato da gente não evoluir e estar sendo escravizado, tanto pelas raças inferiores quanto por nós mesmos, impede eles de avançar mais além. Eles deixaram tudo nas mãos dos novos guardiões e já se pirulitaram de novo. Quando começou essa balbúrdia aqui no Sistema Solar, vocês sabem? Quando a galerinha de Maldek explodiu Tiamat, a Super Terra, que a gente vai falar em um vídeo além, as esferas protetoras, tanto dos orbes planetários quanto do Sistema Solar, que abrigam um sistema de Stargates muito cobiçado no universo, as proteções que foram colocadas aqui pelos seres das esferas, que impediam seres e naves que tivessem frequência negativa de se aproximar, foram desativados nessa destruição. Alguns dizem que eles estavam em guerra e destruíram o planeta. Alguns dizem que eles ativaram equipamento tipo CERN, tipo colisor de partículas, igual tem o Sirius aqui no Brasil. E outros ainda dizem que foi um processo de absorção da alma da Terra tentado por Marduk, que explodiu. Todos os planetas foram afetados e tiveram as órbitas alteradas, e o Sol também foi afetado. O fato é que isso causou um êxodo de almas, um nó de alma, e a destruição da atmosfera de Marte. Por isso a vida lá hoje em dia é a priori subterrânea, pois assim como na Terra, o subsolo de Marte tem vários bolsões, onde pode ocorrer ecossistemas inteiros acontecendo, independentemente. A Lua foi colocada como entreposto aqui na Terra como base de operações,
E conforme os negativos iam evoluindo, eles foram usando a Lua para criar uma matriz de controle, um holograma, uma matriz holográfica, para poder escravizar a humanidade de um modo geral. A conexão do feminino à energia da Lua remonta ao passado na Terra, quando o campo magnético da Lua era empregado para estabelecer nas mulheres diversos aspectos do seu ciclo menstrual e endócrino, interferindo na fertilidade, a fim de que os deuses extraterrestres inseridos nos diversos projetos na Terra, com as etnias humanas e outras raças não humanas, pudessem fazer as suas inserções genéticas de melhorias e otimização das etnias humanas. E assim a Lua ficou codificada no subconsciente das mulheres do planeta. Se por um lado o livro O Retorno de Inanna não expõe o envolvimento dela, Inanna, Astarte, Ísis, Diana, Ártemis, Afrodite e muitas outras, são todas a mesma pessoa, com essa manipulação da Lua do feminino. Por outro lado, esse livro relata um episódio de disputa de poder dos Anunnaki, quando Marduk coloca em ação o seu plano para obter mais controle e gerar mais energia de medo, segundo o relato, para encorajar os habitantes da Terra a procriarem. Para quê? Para gerar mais energia, né? Marduk instalou na Lua um dispositivo eletromagnético que atrelou a ovulação da mulher aos ciclos da Lua, a menstruação. Aumentando as populações da Terra, Marduk teria mais pessoas para produzir energia de medo, sua mercadoria mais valiosa, porque ele dava para os talcetianos e para os Xiopates. Esses seres negativos, tanto Marduk quanto os Xiopates, talcetianos, draconianos, reptilianos, insectoides e outros controlados pela inteligência artificial, se alimentam de energias negativas. Vejam nossos vídeos sobre eles para entender. Basicamente, eles usam Lush, que é a energia sexual, e adrenocromo, que é a energia do medo, do pânico. Então a Terra virou uma grande estação de energia, utilizada para alimentar o exército de clones criado por Marduk. Na verdade, isso causa sensações no corpo físico, que ativa neurotransmissores, que excretam essas substâncias do corpo, e eles puxam a contraparte etérica dessas substâncias. Complicado, mas real. As consequências das manipulações e disputas de poder dos Anunnaki são vividas até hoje em nossa sociedade através das relações humanas tiranas, manipulações da mídia de massa, funcionamento parcial do DNA de 12 filamentos, controle, consumismo, adoração de elementos externos do lugar do nosso interno, a existência sem significado, só para citar alguns fatores. O importante aqui é compreender que a conexão da mulher com a Lua não tem nada de mágico. É uma conexão feita intencionalmente por Inanna para suprir as necessidades e interesses de grupos extraterrestres inseridos nos projetos terrestres. Acontece que essa conexão está codificada nas mulheres até hoje, está na memória celular, no consciente coletivo da Terra. Por isso, muitas são levadas a buscar os rituais com a Lua. Porém, qualquer prática ritualística para a Lua somente fortalece a conexão com uma egrégora de aprisionamento, dando abertura energética para a implantação de chips, implantes e para situações de abdução e contratos. A Lua atua para matar a energia da grande mãe, da mãe sagrada, do Cristo cósmico feminino. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Se inscreva no canal para você não perder esse vídeo, que vai vir com muita informação mesmo. Ativa as notificações, senão vai se arrepender. O patriarcado, a misoginia, o machismo, tem tudo a ver com a energia da Lua. A Lua é um astro bélico e militar. Nela encontram-se bases militares e representantes da Aliança Galáctica, Draconianos, Xiopates, Anunnakis, Nibiruanos, Quarto Reich, SGS e as 22 delegações que fazem experimentos na Terra. São esses os deuses da Lua, sem contar os bilhões de corpos criogênicos de exilados e clones de humanos que ali se encontram. Não podemos negar que a Lua exerce sua influência na Terra, mas claramente não é uma energia boa na nossa vida. Nada que nos ajudará essa energia. A Lua retira a vida de nós. E fazer qualquer ritual ou meditação ou outra forma de conexão com a Lua é entrar nessa frequência de manipulação, medo, dominação. O tema do feminismo é complexo. As mulheres que fazem ritual do sagrado feminino baseado na Lua estão se conectando com tudo que tem lá. Como a regência de lá é negativa e compete para suprimir o sagrado feminino e ativar a mãe negra,
Olha o tamanho da merda que você tá se metendo. Bruxinha, pensa nisso. Já tá grande pra caramba o vídeo, vou ficar por aqui. Fica a reflexão e o preparo para o próximo, que falará sobre o Cristo cósmico feminino. E falará sobre a Mãe Divina e sobre a queda da Mãe Negra que foi instituída na Terra com esse lance aí da Lua. Então inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like, comente aqui sobre o que você acha sobre a Lua, se é verdade, se não é verdade, se ela é natural, se é artificial. Dá aí os seus comentários, mas não esqueça de pesquisar esses links que a gente vai deixar aqui. Não vai falar de Alegre, eu acho que sem ser pesquisador. Fala bosta, vai ouvir bosta, hein, mano? Tô brincando, com todo respeito. Vamos lá? Gratidão.